Estou de volta. A União Europeia anunciou que vai reforçar os controles sobre as importações agrícolas. A decisão é um sinal enviado à França na tentativa de convencer o país a apoiar o acordo comercial com o Mercosul, que é composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. A União Europeia anunciou nesta terça-feira que vai reforçar os controles sobre as importações agrícolas. A decisão é um sinal enviado à França na tentativa de convencer o país a apoiar o acordo comercial com o Mercosul, composto por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Para garantir que os produtos que entram na Europa cumpram as normas do bloco, a Comissão Europeia prometeu aumentar em 50% o número de controles no exterior nos próximos 2 anos. Além disso, os controles nas passagens de fronteira dentro do bloco aumentaram em 33% para garantir que os Estados-membros realizem as inspeções adequadamente. A comissão também planeja atualizar as regras sobre a presença de resíduos de pesticidas proibidos na União Europeia em produtos importados e anunciou a criação de um grupo de trabalho sobre o assunto. A França se opôs ao acordo comercial em sua forma atual e exigiu controles mais rigorosos, particularmente sobre resíduos de pesticidas, antes de reconsiderar sua posição. Os Estados europeus deverão votar o acordo comercial entre os dias 16 e 19 de dezembro em Bruxelas. Segundo uma fonte, a Comissão Europeia espera que o tratado seja assinado em 20 de dezembro em Foz do Iguaçu. Em seguida, precisará ser ratificado pelo Parlamento Europeu, provavelmente no início de 2026. O Tratado de Livre Comércio vai permitir que a União Europeia exporte mais veículos, máquinas, vinhos e bebidas destiladas para a América Latina e vai facilitar a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos. Sobre o acordo União Europeia-Mercosul, eu vou conversar com Ricardo Luigi, ele é geógrafo e internacionalista e professor da UF. Ricardo, boa noite para você, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, Ricardo, representantes da União Europeia consideram que a votação favorável às salvaguardas comerciais do acordo do bloco com o Mercosul seria um sinal positivo para a assinatura do documento. Lembrando que a assinatura é aguardada pelo governo brasileiro para o dia 20 desse mês. Isso deve mesmo acontecer, na sua opinião? Boa noite, Cristiane. É um prazer estar com você e com todos que estão nos acompanhando aqui. Então, esse anúncio da União Europeia, do Comitê Europeu, de que foram aprovadas salvaguardas no acordo Mercosul e União Europeia, é importante e realmente parece um indicativo de que o acordo vai sair do papel. As salvaguardas não são um mal necessário, uma espécie de mal necessário, né? A gente não espera num acordo de preferência tarifária, que é justamente um acordo para facilitar, diminuir as tarifas entre Mercosul e União Europeia, a gente não espera que tenha salvaguardas. O que são as salvaguardas? São as chamadas restrições, são produtos que ficam fora dessa tarifa preferencial. Mas o Mercosul já estava acostumado com isso, já havia no Mercosul, em algum momento, houve brigas entre Brasil e Argentina, porque a Argentina exigia salvaguardas em relação aos eletrodomésticos de linha branca do Brasil. E nesse próprio acordo que está para ser firmado entre Mercosul, e União Europeia, tem salvaguardas também que favorecem o Mercosul. A gente está alardeando essa questão da França, porque a França era uma grande opositora do acordo. Então, a gente espera estar na perspectiva de que realmente no dia 20 de dezembro esse acordo seja assinado. Tem um outro ponto importante também, que representantes da União Europeia chamaram atenção para que consideram retrocessos nessa pauta do ambiente médio, do meio ambiente, na pauta do meio ambiente, como a queda nos vetos da lei do licenciamento ambiental aqui no Brasil. Isso pode, de alguma forma, atrapalhar a assinatura do acordo? Não acredito que atrapalhe, Cristiane, porque a gente tem 2 grandes blocos ali negociando, né? União Europeia e Mercosul. União Europeia tem um peso maior nessa negociação. E a gente tem uma metáfora que a gente costuma utilizar nas relações internacionais, que é a metáfora da mesa de negociação. Quando 2 negociadores sentam à mesa,
aquele que tem maior poder, não necessariamente ele vai levar maiores vantagens. Por quê? Porque ele também tem mais demandas. Então, acaba que, relativamente, pode ser que o Mercosul leve algumas vantagens a mais por ele ter menos demandas. As demandas da União Europeia são muito grandes também em relação à questão ambiental, mas a própria realização da COP recentemente e as tentativas de acordo entre o governo brasileiro e países europeus em relação ao mapa do caminho que estava sendo previsto na COP, podem facilitar, diminuir as tensões em relação à questão ambiental também no acordo do Mercosul-União Europeia. O Conselho da União Europeia vai se reunir entre os dias 15 e 18, agora de dezembro, para deliberar sobre essas salvaguardas e também deve votar o acordo. Se for aprovado, esse acordo aprovado, o que acontece na sequência? A gente já está no meio da sequência, na verdade, né? A sequência começa com as primeiras tratativas, aí já teve um período de revisão do texto, já teve o período de tradução do texto e agora a gente está no período de assinatura. Então, depois dessa assinatura, a gente tem mais algumas etapas. A gente tem uma etapa que a gente chama de internalização e ratificação, que é cada país do Mercosul e cada país da União Europeia, no caso aí, a União Europeia vai fazer isso em bloco, o Mercosul não vai fazer individualmente, tem que aprovar, ratificar esse acordo nos seus congressos. Então, essa é a próxima etapa depois da assinatura, vai ser a ratificação. Depois que houver essa ratificação, que deve ser muito mais rápida no caso dos países do Mercosul do que no caso da União Europeia, depois dessa ratificação, o primeiro dia útil do mês subsequente à ratificação, o acordo já entra em vigor. E aí estão as etapas concluídas, desculpa. Não, imagina, pode concluir à vontade. Esse acordo acabou ganhando mais relevância nesses tempos de tarifas impostas pelos Estados Unidos? Sim. No caso da União Europeia, é importante nesse momento diversificar ainda mais as suas parcerias comerciais para compensar o tarifaço dos Estados Unidos. E no caso do Brasil também, né? A União Europeia já é um parceiro importante brasileiro. Se a gente lê os 27 países da União Europeia em bloco, é um pouco desigual a comparação, né? Porque a gente está comparando 27 países com outros países individualmente. Mas os 27 países da União Europeia em bloco são o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só perdendo para a China. E aí o Brasil ampliando sua integração comercial com esses 27 países, vai trazer benefícios para o Brasil, também vai compensar supostos e possíveis aumentos de tarifa vindo dos Estados Unidos, e no caso da Europeia também amplia essa diversificação e dá acesso à União Europeia a dois grandes benefícios, né? Quais são os dois grandes benefícios da União Europeia com esse acordo? Ampliar o seu mercado para o Mercosul, um mercado muito vantajoso que é o mercado da indústria europeia. Então, no caso do Brasil, a gente está se beneficiando principalmente de exportações de produtos primários. A União Europeia não se beneficia da exportação de produtos industrializados. Então, isso é muito benéfico nesse momento. E a outra questão que também é muito benéfica para a União Europeia é a questão ambiental. Fazendo esse acordo com o Mercosul, ele tem maior acesso, não só maior controle sobre a questão ambiental, como também maior acesso a minerais raros, maior acesso a recursos agrícolas, maior acesso aos recursos naturais sul-americanos. Ricardo, só para a gente acabar rapidamente, nosso tempo está quase se encerrando, mas eu não queria deixar de te fazer essa pergunta. Quanto tempo depois a gente começaria a ver os efeitos desse acordo sobre comércio, indústria e até emprego no Mercosul? É difícil a gente precisar, mas tem alguns cenários possíveis, Cristiane. O primeiro cenário seria de nos próximos 5 anos. Nos próximos 5 anos, isso já deve ter um efeito que é estimado com a possibilidade de quintuplicar o comércio entre
Brasil e União Europeia, entre os países do Mercosul e União Europeia. Mas esse é um cenário otimista, não? Mas tem uma simulação de cenário já feita por alguns setores, como pela Confederação Nacional das Indústrias do Brasil, o IPEA fez simulação de cenários também. Acredita-se que esses efeitos vão ser realmente vistos num prazo da assinatura do acordo, 2030, a gente pensando nesses 5 anos, 2030 até 2050. Então, a gente vai conseguir enxergar esses efeitos em curto prazo, em médio prazo, mas nesse longo prazo a gente vai poder ter a dimensão real e esse longo prazo é até 2050. Ricardo, muito obrigada. Prazer conversar com você. Boa noite e volte mais. Foi um prazer. Até a próxima. Forte abraço. Até a próxima. Vamos para a nossa última parada? Fique aqui comigo no Jornal Times Brasil, exclusivo CNBC. Eu volto já.